Eu vou fazer algumas considerações por mais 3 livros dos profetas menores: Obadias, Jonas e Miqueias. E aí nós começamos com o livro de Obadias, e Obadias vai significar servo do Senhor ou adorador do Senhor, vai ser o seu nome. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, e o livro começa com, no versículo 1, a visão de Obadias, e a visão que ele vai ter a respeito de Edom. Edom é o irmão de Jacó, é Esaú. Esaú se chamava Edom, são filhos de Isaac. Edom era o primogênito, Esaú era o primogênito, e ele merecia o título e o direito da primogenitura. Ele tinha o direito de tudo, ele era o primogênito, mas ele vendeu a primogenitura dele para Jacó, e Jacó depois disso o enganou e levou a bênção dele, e aí Edom ficou, o Esaú ficou sem a bênção de Deus, e no final ele se torna inimigo de Israel. Jacó é Israel e Esaú é Edom. Então o livro de Obadias vai ser uma visão sobre os pecados e o castigo de Edom. Agora, como eu havia falado, ele não existe uma referência a rei nenhum no livro de Obadias, então é difícil um pouco de prever ou de acertar a data. Os comentaristas não têm uma data certa para que seja colocado. Então, como eu tinha feito no áudio anterior, ele pode ser 840 a.C. Ele pode datar, o 840 seria o século 9 antes de Cristo, porque ele fala sobre invasão de Jerusalém e diz que teve sim invasões de Jerusalém. E essa segunda invasão em 840 foi na época do rei Jorão. Então poderia ter sido essa invasão que foi feita pelos filisteus e árabes durante o reinado de Jorão. Então pode ter acontecido nesse período, então ele pode ser datado de 840, mas o mais correto seria que ele fosse datado depois da invasão de Nabucodonosor, porque diz que os edomitas eles ajudaram e eles instigaram Nabucodonosor a destruir Jerusalém. Além de ajudar na destruição, eles impediram que os habitantes de Jerusalém fugissem e saquearam a cidade. Então aqui existe uma profecia contra Edom, contra Esaú, e existe o seu castigo, que Deus vai lhe dar retribuição. Então nós teríamos 2 datas, poderia ser 840 a.C. ou depois, nós poderíamos estar datando ele depois da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Então não existe data certa, mas ele fala sobre o castigo de Deus sobre Edom, e vai ser a tônica. Então ele não vai pregar para Israel nem para Judá, mas ele vai pregar sobre Edom, e depois vai falar sobre a restauração e a felicidade de Israel. Então sempre nós temos vendo, mesmo quando Deus ele traz e fala sobre castigo e fala sobre severidade de Israel, sempre Deus tem no final uma palavra de restauração. Então o Monte Sião vai haver livramento e vai ser santo, e Jacó vai possuir as suas heredades. Então aqui nós vamos ver o castigo totalmente contra Edom e trazendo também a restauração de Israel. Então vai haver vingança do Senhor, vai haver vingança, e os edomitas vão ser punidos. Então conta a história que 5 anos depois de Nabucodonosor ter invadido Jerusalém, os edomitas foram expulsos da sua pátria,
E eles foram derrotados pelo mesmo rei babilônico que eles haviam ajudado 5 anos antes, quando Jerusalém foi atacada. Então, centenas de anos mais tarde, depois da crucificação de Jesus, os edomitas desapareceram totalmente da história. Então, houve vingança da parte de Deus e houve retribuição para os edomitas. E eles foram verdadeiramente castigados por Deus. Nós vamos passar para o livro do profeta Jonas. E Jonas vai significar pomba, o nome vai significar pomba. E Jonas vai ser do 8º século também, ele vai datar 760 a.C. e ele vai pregar contra os assírios, contra Nínive. E aqui é interessante porque ele prega em 760 e os assírios se arrependem, os ninivitas se arrependem. Nínive era a capital da Assíria. E em 722 os assírios tomam Israel e levam cativo. Então houve muito aborrecimento de Jonas e muitas vezes nós temos que entender por que Jonas fugiu, porque Jonas queria o castigo. Os assírios eram uma nação violenta, uma nação sanguinária. Eles levavam os seus cativos, e eu falei no áudio, presos a anzóis. E se tu te lembrar, quando Senaqueribe, o rei da Assíria, ele vai invadir Jerusalém, Deus disse que vai tomar ele, vai colocar o seu anzol no seu nariz. Então Deus vai fazer o que ele fazia com os outros povos que ele dominava, Deus ia fazer com ele. E Jonas vai pregar, e ele se arrepende porque ele diz: Deus é misericordioso e Deus salva a cidade. E depois eles vão destruir Israel. Então Jonas, quem sabe, não viveu para ver essa situação, mas ele não queria que os assírios fossem salvos. Ele é filho de Amitai, e Amitai é um profeta. Então é um dos únicos profetas que eu me lembro que é filho de profeta. Isso está em 2 Reis 14, 25. Nós vamos ver aqui. E ele é filho. Vamos pegar aqui. Fala sobre o ministério 2 Reis 14, 25. Servo de Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Gat-Hefer é um vilarejo situado a 5 quilômetros na direção de Nazaré, dentro das fronteiras das tribais de Zebulon. Ele profetiza no reinado de Jeroboão II, quase na época que Israel vai cair. Então vai se passar de 760, vai se passar 38 anos e Israel vai cair para os assírios, que foram repreendidos por Jonas e se arrependeram. Então Jonas se lamentava sobre isso. Então tem coisas interessantes sobre Jonas, e principalmente porque Jesus ele fala que nenhum sinal se daria aos judeus, a não ser o sinal de Jonas, que Jonas teve 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, e depois ele voltou. E que assim o Filho do Homem também estaria. Então Jesus falava sobre a sua morte, e aqui nós vamos ter a parte interessante de Jonas, porque Jonas ele desobedece a Deus, porque Deus manda ele a Nínive, e ele pega o caminho totalmente contrário. Muitas vezes nós temos a impressão que ele pegou um barco errado, mas isso não é verdade. Por quê? Porque ele desce no sentido contrário, e Tarsis era um lugar mais distante que havia. E ele quer fugir para o mais longe possível de Nínive, porque ele quer ver a destruição de Nínive. Ele quer que Nínive seja destruída. E ele pega o caminho contrário, ele não pega o barco contrário, porque para ir ali
da onde ele habitava no Reino do Norte era caminho por terra, então ele pega o caminho totalmente contrário, ele vai fugir do Senhor até que Deus toma ele e Deus envia um grande peixe para que viesse a tragar Jonas. O que é interessante nessa história de Jonas aqui é que Jonas ele é engolido pelo peixe, ele passa 3 dias no ventre do peixe. Agora, alguns acham que ele passou e que ele estava vivo, mas também tem comentaristas que dizem com muita lógica que Jonas, na realidade, ele é engolido, ele morre e Deus o ressuscita. Se tu pegar a versão em espanhol, na Reina Valera tradicional, no capítulo 2, na oração de Jonas, diz assim: ele fala que desci as raízes dos montes, a terra fechou as suas fechaduras sobre mim para sempre, porém tu me sacaste da minha sepultura. Então, ele fala em sepultura, no português, que ele desceu aos fundamentos dos montes e que a terra me encerrou para sempre com seus ferrores, mas tu me fizeste subir a minha vida da perdição. Em 2,6 eu estou lendo, mas em espanhol diz que ele fala da vida da sepultura. E eu já vi comentaristas que sabem bem da Bíblia que diz que na realidade ele morre. Ele morreu e Jesus e Deus o ressuscitou. Aí estaria uma analogia completa ao que Cristo falou. Porque aí combinaria, porque Jesus não foi vivo para o inferno. Jesus ele morreu realmente, teve 3 dias morto e ressuscitou. E quando ele diz que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o Filho do Homem passaria pela mesma situação. Então, se Jesus desceu morto, e ele faz uma analogia, Jonas teria que estar morto, porque se Jonas está vivo, não é a mesma situação de Jesus, não estaria igual. Ele passou 3 dias vivo, e Jesus ele diz que ele morreu e ele ressuscitou. Então, essas coisas que são interessantes, alguns podem acreditar, uns podem se colocar noutra posição, mas existe essa vertente que é muito forte, que diz que ele realmente morreu, que Jonas morreu e que Deus o ressuscitou. Outra coisa que também é interessante da história diz que os assírios e ninivitas eles adoravam vários deuses e adoravam deuses que eram parecidos com peixe. E pelo que dizem os comentaristas, que Jonas não saiu muito legal do ventre do peixe. Ele não saiu normalmente bonitinho, cabelinho ajeitadinho, corpo padrão, não. Dizem que ele por estar no ventre do peixe, o suco gástrico do peixe teria atingido seu corpo e ele não estaria bem. Quer dizer, a carne dele, ele pode ter perdido todos os cabelos, todo o pelo do corpo, e além disso ele ter ficado de uma aparência uma aparência estranha. Possivelmente ele tenha ficado desfigurado, porque ele passa 3 dias. O animal ele come, ele tem o seu estômago, ele trabalha o estômago para digerir o que ele comeu. Então, possivelmente a pele de Jonas estivesse desfigurada, e ele foi um sinal para os ninivitas. E os ninivitas, quando ele começa a pregar, os ninivitas tinham esse Deus também, que era um peixe, e aí esse sinal vai ser bem certo, porque tu vai ver que ele vai pregar e os ninivitas vão realmente se converter. Aqui eu peguei aquele texto que Jesus está falando sobre Jonas, e é Mateus 12, 40, que diz assim, 39 e 40. Mas ele respondeu,
e disse: uma geração mais adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então Jesus está dizendo, como Jonas teve, assim ele vai estar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, nesse entendimento, se tu pegar o versículo, se Jesus descesse vivo, Jonas estaria vivo. Agora, se Jesus está dizendo que ele, assim como Jonas esteve, ele também vai estar. Então, possivelmente Jonas tenha estado e tenha morrido. E como diz em espanhol, Deus tenha tirado ele, levantado ele da sepultura e feito ele voltar, ressuscitar, porque para Deus todas as coisas são possíveis, e ele veio a pregar. E os ninivitas vieram a se converter, e isso foi amargo para Jonas, porque Jonas queria a destruição desse povo tão cruel, e Deus não permitiu, e Deus salvou eles. Nós vamos para o livro de Miqueias, e Miqueias vai significar quem é como o Senhor. Miqueias vai estar entre os profetas do 8º século, e ele vai pregar para Judá, embora que ele traga ameaças contra Israel e Judá, mas ele é um profeta que ele está pregando em Judá, na tribo do sul. Ele não, enquanto nós tivemos Oséias e Amós pregando para as tribos do norte, nós temos Miqueias, embora que ele traga várias mensagens e ameaças, ele vai estar pregando para a tribo do sul, para Judá. Então o ministério dele vai se dar no reino do sul, embora que ele vai ter profecias que vai incluir Israel, Samaria, vai incluir as nações, várias nações. Esse livro aqui vai ser datado de 740 a 690, vai estar próximo a essa data de Jonas também, que Jonas pregou, e ele vai pregar nesse período que, vou lembrar que Israel vai cair como nação e vai ser levada para o cativeiro. Então, ele discorda de falsos profetas, de líderes desonestos e sacerdotes ímpios, e ele é uma mensagem bastante forte, e ele vai ser contemporâneo também de Isaías. Isaías também vai estar nesse período. Então nós vamos ter Isaías e Miqueias para o reino do sul, e nós vamos ter Oséias e Amós para o reino do norte, não esquecendo que Amós era do reino do sul, embora que ele pregue para o reino do norte, ele era de Judá. E Miqueias também vai ter o seu ministério profetizando para o reino de Judá. O nome dele, já falei, é quem é semelhante ao Senhor. E ele vai ameaçar, trazer as ameaças de Deus. E ele aqui no início já diz os reis de Judá que são da época dele, e a profecia que ele vai falar sobre o que ele viu sobre Samaria e sobre Jerusalém. Então vai ser essas ameaças, vai ser ameaças contra os chefes e os falsos profetas. E ele vai falar que os gentios vão ter chance e que Deus vai abrir uma porta aos gentios. E ele vai trazer também, Miqueias vai trazer a predição de aonde o Messias vai nascer. Se tu pegar no capítulo 5, ele fala que Jesus vai nascer em Belém, Belém de Judá. Então, esse é interessante, ele traz o local da onde vai haver o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala sobre a instituição do reino do Messias. Então ele também traz a contenda do Senhor com o seu povo e a queixa do povo de Deus. Então, não são profecias fortes que Miqueias vem trazendo, e ele traz coisas interessantes que somente ele traz sobre o Messias. Tu não vai escutar outro profeta falando da onde que Jesus ia nascer. Miqueias é que traz isso aí. Então é importante tu entender. E ele termina o livro dele com coisas profundas e tremendas, quando ele fala que quem é semelhante ao Senhor, que perdoa a iniquidade e passa por cima da rebelião.
que não retém a ira para sempre, mas tem prazer na benignidade. E ele fala que Deus vai se tornar, a se apiedar-se deles, e vai se sujeitar às suas iniquidades, e vai lançar todos os seus pecados na profundeza do mar. Então, é interessante tu ler o livro de Miqueias, Jonas e também Obadias, para que a gente possa conhecer um pouco mais desses profetas menores. Pai, nós te damos graça pela tua infinita bênção, que o Senhor esteja derramando a sua graça através do nome santo de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus